Seu momento. Pois é, todas as terças-feiras você confere o nosso quadro Seu Momento. O coach Levi Correia já está ao vivo aqui com a gente para dar essas ideias aí bem bacanas para diversas áreas das nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez, Levi. Bom dia. Bom dia, Juliana Caetano, e bom dia, amigos da Band. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu considero muito importante e todo mundo deveria considerar, pelo menos, que é o trabalho em equipe, né, Levi? Exato. Muita gente consegue, muita gente prefere, muita gente não sabe lidar com essa situação, né, Levi? Pois é, vamos refletir um pouquinho hoje sobre o poder do trabalho em equipe. Legal. E eu começo com uma pergunta: é possível conviver respeitando as diferenças e ainda produzir bons resultados? Eis a questão. Pois é. E para começar o nosso bate-papo de hoje, eu separei uma história. Essa história, ela pode ser encontrada na internet. É a história dos gansos voadores. Tá. Já deve ter ouvido falar, né, Juliana? Uhum. Pois é. Os gansos, eles voam em V. E não é à toa. Eles têm um motivo por Pra voarem isso. em V, Uhum. certo? E por que isso funciona? Para a gente entender o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje, trabalho em equipe. Quando um ganso ele bate as asas, cria um vácuo para o pássaro seguinte. Ah, Voando em formação em V, o bando inteiro tem o seu desempenho mais de 70% melhor e aí não tem esse vácuo aí. do que se a ave voasse sozinha. Então, essa é a primeira reflexão. Quando eu voo sozinho, quais são os meus resultados? E quando eu consigo voar em equipe, os meus resultados melhoram? Na história dos gansos, né, a gente está lidando com atrito, com a força, né, com tudo ali, com todos os movimentos, com o vento. E o bando entendeu que se ele voar junto, a velocidade melhora, o desempenho melhora para mais de 70%. E tem uma coisa interessante: sempre que o ganso sai da formação, ele sente subitamente essa resistência por tentar voar sozinho. Ou seja, dá uma bagunçada. Dá uma na história. bagunçada, mas rapidamente ele volta para a formação, aproveitando a aspiração da ave imediatamente na sua frente. Ela está voando, então ela está dando uma consistência e um movimento, né? Quando o líder cansa, o ganso líder cansa, aquele que está à frente, ele muda para trás na formação. Ele dá o espaço. E imediatamente um outro ganso assume o lugar, voltando para a posição da ponta. Imagina um remanejamento, uma alteração, uma consistência nessa formação. O ganso de trás na formação, ele começa a grasnar, né, que é a forma de comunicação dele, para incentivar o da frente a aumentar a velocidade. Olha, isso que trabalho em equipe, hein? E olha que interessante, quando um ganso fica doente, fraco ou então abatido, dois gansos saem da formação inicial e seguem para ajudá-lo e protegê-lo. Fica com ele até que ele esteja apto para voar ou morrer. Só depois eles voltam ao procedimento normal, com outra formação, e vão atrás, talvez, de um outro bando. Olha que história interessante. Sim, muito bom. Se nós tivéssemos um pouquinho da habilidade de lidar, né? Então o que a gente vê nesse texto? Nós vemos clareza de objetivo, cumplicidade, companheirismo, a motivação, né? A forma do ganso se comunicar com o outro dizendo, talvez, não pare, continue. E tudo isso faz com que as coisas se movimentem. Então, com essa reflexão do voo dos gansos em formação em V, será que eu consigo levar isso para a minha vida? Para a minha família, para o meu relacionamento, para o trabalho, para a minha empresa? Será que se eu não buscar uma formação, né, uma formação que dê um mesmo objetivo, que dê uma clareza de propósito, talvez eu esteja perdendo desempenho? E aí, Juliana Caetano, olha que interessante. Inclusive a liderança, no caso dos gansos, ela é compartilhada. Exatamente. Ou seja, em algum momento eu estou líder, né, e a gente já falou sobre liderança, um tema que eu adoro, mas em outro momento eu deixo um pouquinho da minha liderança para o olhar do outro,
No caso dos gansos, para participação mesmo. Sim. Tá? Se eu tenho um peso e eu pego esse peso sozinho, obviamente eu vou me cansar. Se eu consigo dividir isso com a minha equipe, talvez eu consiga me surpreender em resultados. Agora, nem todo mundo tem essa facilidade, né, Levi? Tem gente que prefere trabalhar sozinho e tem gente que tem dificuldade por dividir tarefas e compartilhar as coisas com os outros, né? Perfeitamente. E aí a gente fala um pouquinho dos perfis, né? Tem perfis que são mais tímidos, tem perfis que são mais comunicativos, tem perfis que são mais planejadores. E tá tudo bem, o mercado, a vida, né, o relacionamento, ele comporta todos esses perfis. Mas será que na minha individualidade, no meu pequeno movimento, eu não consigo trabalhar em equipe? Mesmo que seja um pequeno passo. Aí vem algumas características que, claro, eu preciso trabalhar, né, para que eu consiga obter esse ganho da produtividade em equipe. Eu vou passar sobre algumas reflexões para que no dia a dia você consiga entender que é possível. É possível o poder do trabalho em equipe, na família, no relacionamento, no trabalho, na vida como um todo. Vamos começar refletindo uma definição interessante, que quando a gente fala de equipe, mas e o grupo? Qual que é a diferença do grupo e da equipe? Não, é bom. O grupo, o trabalho em equipe, o trabalho de equipe, é quando um grupo ou uma sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. O trabalho em equipe pode também ser descrito como um conjunto ou grupo de pessoas que se dedicam a realizar uma tarefa ou determinado trabalho. Já um grupo, não existe a atitude de colaboração mútua, capaz de aumentar o nível de desempenho geral. Já a equipe, as pessoas se unem em um esforço coordenado. Quando eu deixo o consenso de grupo e motivo as pessoas para ter um esforço coordenado, eu estou trabalhando em equipe. Caso contrário, está indo em cada um em uma determinada direção. E aí, volta um pouquinho lá, nos inícios da sua vida, quando você era criança e precisou dar os primeiros passos. Eu lembrei logo dos meus trabalhinhos em grupo na escola. Exatamente. Né? E olha que interessante, por mais que eu tenha uma certa habilidade para um determinado assunto ou característica, vem um outro amigo e me complementa. Sim. Talvez eu tenha uma ótima redação, mas a minha apresentação não é tão boa. E aí eu tenho um amigo na escola ou na faculdade Que é bom exatamente nisso. que é bom, não é tão bom em redação, mas é muito bom na oratória e na comunicação. Isso é o começo de um trabalho em equipe. Mas eu quero estimular a gente a voltar um pouquinho antes, lá no começo, quando você começou a querer caminhar. Lembra aquelas pessoas próximas que deram a mão para você? Que segurou aí no dedinho ou no pulso? Sim. Talvez sejam os pais, talvez sejam os tios, talvez sejam os avós. Isso também é um trabalho em equipe. Olha só. Se eu for sozinho, eu vou conseguir. Mas talvez eu demore um pouco mais de tempo. Mas com apoio, dentro de um mesmo objetivo, eu consigo colecionar bons resultados. Isso em todas as etapas da minha vida. Não é? Até hoje, na vida adulta, Sim. quem tem pais, quem tem avós, existe ainda a cumplicidade. Esse caminhar em comunhão de interesses. E por que não? E por que não deixar isso aflorar? Eu separei aqui 5 passos, 5 pistas ou 5 reflexões para a gente conseguir iniciar um bom trabalho em equipe. Em equipe, tá? Primeiro, Porque sempre tem aqueles, né, Levi, que gostam de ficar lá só assistindo o trabalho e depois querem levar a fama, o mérito junto com a equipe. Sempre tem desses, né? Sempre tem. E aí, para nos ajudar a refletir nesse ponto, eu volto para a formação dos gansos em V. Tá. Ou seja, se eu saio do movimento do grupo, eu recebo mais força contra meu peito, eu não consigo ter a velocidade, eu não consigo ter a consistência. E talvez isso esteja acontecendo com alguma pessoa hoje que nos ouve. Sim. Não é? E quando ela experimenta trabalhar um pouco em grupo, dividir um pouco da habilidade que ela tem, exato. talvez fique mais leve. Não é? E claro, alguns ainda estão caminhando, outros estão muito aptos a isso, mas sempre há uma possibilidade, um momento para isso acontecer. Sem dúvida. Então a primeira reflexão é que os resultados podem ser otimizados pelo trabalho em equipe, respeitando as diferenças. Então, voltando um pouco para a nossa reflexão do tempo de escola, lembra que você teve momentos em que você não tinha tanta habilidade.
mas num grupo, outra pessoa te complementou. Exato. E aí você adquiriu um pouco mais de habilidade com o tempo. Assim como conhecimento, assim como diversas coisas na vida. Tá? E aí vem um segundo ponto, que é o poder da sinergia entre as pessoas. E sinergia exige contato. Sim. E contato exige esforço. E esforço existe uma coisa que nós fazemos diariamente, desde que nascemos, que é a comunicação. Saber valorizar a comunicação entre você e as pessoas é fundamental. Tá. E a comunicação, como a gente sabe, ela é muito mais do que simples palavras. Sem dúvida. Ela tem a ver com gestos, ela tem a ver com expressões, ela tem a ver com sem gestos e sem expressões, né? Quando você se cala, você comunica, né? Então, aí vem também uma coisa extremamente interessante, que é, quando eu estou lidando com um grupo, eu preciso entender não só a minha comunicação, na forma de emissão, mas nas respostas que vêm para mim. E a qualidade de um bom comunicador não está somente naquilo que ele emite, Claro. está nas respostas que ele recebe. Quer melhorar a qualidade das suas respostas? Melhore a qualidade das suas perguntas. Então isso tem a ver com um trabalho em grupo e depois com um trabalho em equipe. E aí tem uma coisa que poucas pessoas conseguem nos dias de hoje, por essa velocidade que a gente experimenta, Juliana, que é saber a hora certa de escutar e saber a hora certa de falar. Como é difícil. Como é difícil. E numa roda de amigos, na maioria das vezes, você quer falar de você. E falar de você. E de repente o outro tem tanta coisa interessante que ele também pode dizer. Pois é. Ou então tem aquele que só quer falar dele mesmo. Exato. E você está tentando uma oportunidade de falar de você. E não Você consegue. não consegue. E não consegue. Então, tornar isso comum. Conseguir entender que os complementos são feitos durante a vida toda. E isso exercita o trabalho em equipe. Não é? É uma habilidade importante e faz com que a gente tenha o nosso ambiente mais produtivo e mais agradável. Um outro ponto extremamente importante é, quando eu lido com pessoas, eu lido com diferenças e eu lido principalmente com diferenças de pontos de vista. Sem dúvida. E aí vem um esforço que ele é diário, principalmente para manter o grupo, que é aprender com as diferenças. E olha que isso é um esforço diário. Hora a hora, minuto a minuto. Esse esforço, ele se dá, na maioria das vezes, em termos do compromisso de sairmos um pouco do nosso ambiente de conforto e olhar um pouco pelo ambiente do outro. E só assim eu consigo enxergar um pouco da visão do outro, dos aspectos que ele emite, que ele diz ou que importa para ele. É a velha história de se colocar no lugar do outro. Tão né? conhecida como empatia. Exato. Então, aprender com as diferenças é entender que os meus pontos de vista servem a partir do meu ponto de vista, mas que há também um complemento sobre o ponto de vista do outro. E quando eu junto essas possibilidades, eu consigo exercer um bom trabalho em equipe. E aí, no exercício disso, nesse movimento, né, nessa ida e nessa vinda, existem tropeços, existem dissabores, existem desconfortos. E aí o que eu faço quando isso acontece? Com o meu pequeno grupo, com a minha equipe? Eu entendo. Eu procuro entender o que foi de errado. As pessoas, na grande parte, elas querem generalizar. Então, quando há um erro, tudo está errado. Tá. Não é tudo que está errado. Se existe um esforço, o próprio esforço, ele nos estimula a pensar que é um movimento. E se eu tivesse ficado parado? Então, talvez esse seja um ponto positivo. Agora, uma pergunta interessante a se fazer é: que parte do todo está errado? Qual é a parte que a gente pode dar um pouquinho mais de atenção da próxima vez? E fundamental em equipe, reconhecer os esforços. Ah, sim. Se eu não reconheço, primeiro, os meus esforços, eu não consigo reconhecer os esforços do outro. E geralmente as pessoas que não reconhecem os esforços dos outros são aquelas que não reconhecem os próprios esforços. Olha que interessante. Não é uma regra, mas nas amostragens que a gente vê, isso acontece muito. Pessoas que não entendem o próprio valor, pessoas que se questionam a todo momento, elas deixam de olhar aquilo que tem de valor e, claro, se elas não veem nela, elas não conseguem ver no outro. Né? E quando isso acontecer, existe uma coisa extremamente importante. Esse reconhecer ele pode ser transformado em elogio. E o elogio tem que ser feito de forma verdadeira. Sem dúvida. Não existe coisa pior
do que um elogio Fake. fake. Com certeza. Você tá vendo que a pessoa não pensa daquela maneira, mas... Mas, né, ela tá... Tá tentando, né? Damos o mérito pro esforço ou não tem mérito nesse esforço, Juliana? Pois é. Vale refletir, gente. Não é só elogiar, é saber por que estou elogiando e se realmente esse elogio... E elogiar sinceramente, né? Sinceramente. Porque cá entre nós, quando é falso, as pessoas percebem. Assim como quando o nosso sorriso não é verdadeiro. Então, se autoavalie. Aquilo, da forma que eu estou emitindo, para a minha equipe, para o meu grupo, para onde eu estou, eu gostaria que fosse feito da mesma forma comigo. Então, se a gente conseguir ter essa habilidade de entender o outro e nos entender, grandes problemas eles saem da nossa frente. E uma terceira, nesse mesmo conjunto de habilidades para lidar e desenvolver um bom trabalho em equipe, comemorar junto. Ah, sim. E as pessoas esperam para comemorar só no final. Sim, geralmente. E por que só no final, se eu posso transformar a minha caminhada em pequenos passos? E às vezes eu deixo de valorizar os pequenos passos e isso falta uma energia para eu continuar no meu grande objetivo. O caminho fica mais longo, mais difícil. Mais difícil. E aí, no frigir dos ovos, eu deixo de olhar para os pequenos detalhes que podem me potencializar, que podem me voltar a minha energia, que pode estimular com que eu consiga atingir aquele objetivo. Então, comemore junto. Elogie. Reconheça os esforços, entenda o ponto de vista do outro e aprenda com as diferenças. Exercite a tal da empatia. A comunicação não é só a expressão da palavra. Existem muitas coisas que você faz e eu faço que também gera comunicação. Inclusive, a ausência da comunicação. Olha que interessante. Olha só. Quando eu deixo de comunicar, eu estou gerando uma mensagem indireta. Logo, eu posso estar concordando com tudo que está acontecendo. Sim, quem cala consente a velha história, né? Exatamente. E passando um pouquinho por tudo isso, dá para gerar bons resultados. Sim. Trabalhando em equipe, Ana Caetano. Sim. O que você acha daquelas dinâmicas, quando você vai fazer uma entrevista, né? Aí são vários processos, a entrevista individual, e geralmente são incluídas dinâmicas em grupo. A pessoa que tem dificuldade em trabalhar em equipe vai ter dificuldade nessa hora, né? Exatamente. E elas são feitas justamente para perceber quais pessoas que têm mais características para se trabalhar em grupo. Né? E entender também ali outros aspectos, como quem é líder, quem tem linguagem ativa, quem é mais reativo, quem não consegue lidar com o ponto de vista do outro, com questões de adversidade. E essas dinâmicas estão cada vez mais instigando mostrar aquilo que o currículo não consegue mostrar, aquilo que o papel não apresenta. Né? Porque o papel, ele recebe qualquer coisa, mas na prática a teoria é outra. Quando você está numa posição de desconforto, uma posição de adversidade, você foge, você congela ou você briga? E quando uma pessoa demonstrou uma opinião muito diferente da sua ali naquele momento, que já é um momento de tensão, qual a sua reação? Você se recolhe? Você enfrenta? É uma situação que vai ser analisada, né? Vai ser analisada e mais, o que a empresa espera? O que ela está pedindo nessa dinâmica? Né? Para qual cargo que eu vou realmente me posicionar ali? Então, se eu estiver indo para um cargo de liderança, o líder exige uma visão de conjunto, uma sinergia, né? Um estímulo do trabalho em equipe. Ele também não é só aquele que manda, é aquele que divide as possibilidades com o grupo todo, com a equipe toda. Né? E isso faz com que características, pequenas competências venham à mostra. E aí tem pessoas habilidosas para conseguir colocar isso no papel e diferenciar aqueles que conseguem apresentar uma melhor comunicação, um melhor senso de trabalho em equipe dos outros que no dia a dia não conseguem colocar isso para fora. É possível desenvolver essa habilidade, Levi? É possível. É possível. Nós já temos aí pequenas amostras nos nossos dias e se a gente parar para pensar, trabalhamos em equipe. É que na maioria das vezes... Sentir, né? Sem perceber muito. Perceber isso. Só que se a gente voltar a perceber isso, talvez a gente consiga perceber, além disso, os ganhos do trabalho em equipe. Né? No geral, algumas pessoas recuam. Mas o recuar, nesse momento que é importante dividir, eu não digo em todo momento,
Mas no momento que é importante dividir para multiplicar, vale a pena? Se vale a pena para você, experimenta. Experimenta fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Ou seja, se você continuar fazendo as coisas da mesma forma, você vai continuar colecionando os mesmos resultados. Resumindo, Levi, trabalhar em equipe, a gente aprendeu hoje a diferença de trabalhar em grupo e trabalhar em equipe. Exato. Eu acho que só agrega, né? Super agrega. Só agrega. Super agrega. Eu não conseguiria fazer essa participação se não tivesse Juliana Caetano aqui do meu lado esquerdo e o nosso amigo ali nos computadores, Verdade, né, Juliana? Como chama? verdade. Gil Kleber? Gil Kleber, Gil exatamente. Kleber, nos computadores. Verdade, E nem eu tantas aqui outras sozinha pessoas. também não ia conseguir fazer nada. E tantas outras pessoas, né, que estão trabalhando de forma Exatamente, que estão direta envolvidas, e exatamente. indiretamente para que isso acontecesse. E se eu estou aqui é porque eu também estou trabalhando em equipe, porque teve alguém que levou os filhos na escola, tem outras pessoas que estão fazendo outras atividades para eu conseguir parar aqui e ter esse bate-papo tão interessante com todos vocês. Gente, a gente está trabalhando em equipe o tempo todo. A todo tempo. Pare para pensar nisso. Perfeitamente. Esse foi o nosso quadro Seu Momento. Coach Levi Correia com a gente aqui, dando mais ideias bacanas. Está de volta na terça-feira que vem. Levi, obrigada. Até terça que vem. E eu que agradeço, Juliana Caetano. Bom dia para todos nós. Tchau, tchau. Tchau.